Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso, estou trabalhando com vocês a disciplina de visualização computacional. Neste módulo 4, vamos falar sobre o pré-processamento, qualidade dos dados, gráficos e mapas. Nesta unidade 1, veremos sobre o pré-processamento e qualidade dos dados. Bom, dados podem ter diferentes características, né? Isso a gente já sabe, a gente já vem conversando aí durante a disciplina, né? A gente consegue enxergar ali na nossa imagem à direita a origem, né, as fontes dos dados, né, podem ser diferentes tipos de fontes, como sensores, né, sistemas corporativos ou redes sociais, como a gente está vendo ali na imagem, né, diversas redes sociais, cada um com o seu formato, né, até, por exemplo, YouTube, onde a gente tem vídeos, né, imagens, em outras redes sociais, e ali a gente tem processos gerenciais, né, bases de dados mais gerenciais, com características específicas, e também a área de sensores, ou parte mais de sistemas, né, embutidos, onde a gente tem diferentes tipos de informações também sendo geradas. Tá? Isso tudo é armazenado, é analisado e depois é passado para o usuário final. Tá? Então, essa passagem, né, dos dados, dos sistemas, para esse armazenamento na base de dados, é que a gente ainda não conversou muito sobre isso. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, tá? A pergunta que fica é: esses dados estão prontos, né? Como eles vêm dos outros sistemas, né? Como a gente obtém esses dados, né? Mas o que a gente considera como dados prontos, né? Eles podem ser usados a qualquer momento depois que eles saem lá dos outros sistemas, né? A resposta em geral é não, né? A gente tem que fazer um pré-processamento, uma limpeza, identificar qual a qualidade desses dados e também entender a dimensão desses dados. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje e também vamos conversar um pouquinho sobre as fontes de dados também, tá? Bom, as dimensões principais, então, da qualidade dos dados, né, para entender como que esses dados chegam para a gente, né? A completude ou integridade, medida da presença dos elementos de dados principais, devem estar presentes nesses dados, né? Então, esses dados estão completos, né? Eles têm tudo que a gente precisa, já chegou, né? Já foram enviados, já foram processados, já veio tudo que a gente queria lá da nossa fonte, tá? Então, essa é uma das ideias. Outra dimensão, a conformidade, né? Medida da aderência de um elemento aos dados formatos necessários. Então, como que esses dados estão em conformidade com a nossa documentação de metadados, né? O que a gente espera que eles estejam prontos, né? O comprimento de campo, as máscaras, né? O telefone, ele tem tracinho, ele tem um parênteses, ele tá processado dessa forma, né? Como que cada campo ele está preparado para que a gente leve para análise, a gente ande com esses dados no nosso pipeline aí, de análise de dados, tá? A validade, aí mais uma dimensão, à medida que os dados de referência correspondem às tabelas, listas de referência de valores e os metadados. Então, eles são válidos ali dentro, né, dentro do que é esperado para que ele esteja. Tá? Outra dimensão é a acurácia, né, ou precisão, à medida que saber se esse valor está correto e reflete o mundo real. Né? Assim como cliente, o registro, né, onde que deveria ter realmente esses dados, né, o preço ele pode estar realmente dentro o preço de um item, né, para ser vendido numa loja online, por exemplo, né, ele pode ser um valor numérico, tá, ok, mas será que ele é o preço esperado para aquele tipo de produto, né? Essa é uma pergunta que é bastante importante, tá? Então essas quatro dimensões a gente tem que estar ciente, tem que conseguir fazer essa medição, né, para entender cada uma dessas dimensões. Bom, aqui temos essa tabela, a primeira tabela dessa aula, onde a gente mostra alguns problemas comuns associados com a qualidade dos dados, né? E como esses problemas podem ser solucionados, né? A ideia de limpeza de dados ou de pré-processamento, a gente tem quatro aqui problemas comuns, né? Existem outros tipos de problema, mas aqui temos quatro problemas comuns apresentados nessa tabela, tá? São eles: erros de dados, dados duplicados, dados comprometidos e dados faltantes. Para os erros de dados, né, uma solução simples, né, relativamente simples, né, se a gente tiver acesso ao formulário onde esses dados estão sendo gerados, a gente pode usar, por exemplo, caixas de seleção pré-definidas, né, checagem de integridade dos dados no cliente, né, no formulário web, lá no cliente, a gente ter esse acesso a essa confirmação, essa checagem antes do envio dos dados, né?
usando alguns menus, opções, né, de botões, etc., para que os dados não cheguem na base de dados, na nossa fonte de dados, já com erros, tá? Dados duplicados é uma ideia de redesenhar o modelo de dados, normalizar o banco de dados relacional, tá? Nessa ideia aqui, a solução, ela envolve um pouco mais da área de banco de dados. Imagina que vocês já tenham outras disciplinas na área de banco de dados, estejam trabalhando com isso e outras disciplinas. Então, não é o foco dessa disciplina aqui, mas a ideia é trabalhar a base de dados, trabalhar com a base de dados para repensar essa ideia dos dados duplicados, né? Onde a gente tem maior armazenamento de dados, maior quantidade de dados armazenados, isso também traz sobrecarrega nossa quantidade, né, de informações, né, de megabytes, de gigabytes que são armazenados, além também da gente manter a integridade, né, dos dados. Se estão duplicados, tem que manter os dois sempre iguais, né, se alguma coisa tiver inconsistente, a gente pode ter problema também, tá? Bom, dados comprometidos, né, implementar uma abordagem de defesa profunda da segurança de dados, então uma outra área também bastante importante, segurança dos dados. A gente não sabe hoje, né, como a gente está tendo muitos acessos, né, a gente tem que tomar muito cuidado com a segurança dos nossos dados, né, tem muitos e muitos exemplos aí pela internet de casos que acontecem comprometendo bases de dados, fontes de dados, tá? E dados faltantes, né, é também um pouco mais ou menos da mesma linha do primeiro problema que a gente falou aqui nessa tabela. Tornar os campos obrigatórios nos formulários de entrada de dados é um tipo de solução, né, claro que depende do acesso a esse formulário de entrada de dados, né, para que você consiga ter esse controle para tratar melhor a ideia dos dados faltantes, tá? É um tipo de solução, mas a gente vai comentar mais um pouco sobre isso durante a aula de hoje. Para trabalhar com registros que a gente considera ruins, né, nessa fase de processamento, pré-processamento e limpeza dos dados, é o momento exato da gente resolver o que fazer com esse registro ruim, né, com esse dado ruim. O que quer dizer um dado ruim? Dado ruim é um campo ausente ou incorreto, né, ele está fora ali do padrão esperado para aquele campo nos nossos metadados. A gente está esperando alguma coisa, ele vem um outro tipo de dados. Então, o que a gente faz com aquele registro? Né? O que a gente faz com aquela linha nossa, aquele registro, o que a gente faz, né? A gente pode, uma das ideias aqui que a gente está comentando nessa aula é descartar esse registro, né? Descartar de forma geral, descarta a linha inteira, né? Descarta todo esse registro, todas as informações associadas e não considera, tá? Essa é uma das opções, né? Eu deixei aqui radical, mas uma das mais aplicadas, porque assim, a gente sabe que na prática essa técnica é uma das mais utilizadas, tá? Simplesmente remove o registro e continua sendo processadas as outras informações, né? Analisadas as outras informações e descarta aquela com problema, tá? Quais que são as vantagens disso, né? A qualidade dos dados restantes pode estar comprometida, pode ter alguma relação com aquela informação que foi excluída, foi descartada, né? Você está perdendo informação, né? Você está descartando de alguma maneira, você tirou aquela informação, né? E dependendo dessa informação, dessa análise dos dados, talvez você não saiba ainda a importância desse dado que está sendo descartado nessa fase ainda de pré-processamento, né? Podia indicar um problema a ser resolvido também, né? O que quer dizer isso? Quer dizer, às vezes está vindo um valor desse sensor, ele sempre vem um valor de 0 a 10. Começou a vir um valor 1000. Né? Será que não tem um problema lá no sensor, lá na ponta, lá onde esse dado é obtido? Será que o sensor não quebrou? Né? E o que isso indica? Que indica que eu teria que ir lá e trocar o sensor. Então, se eu descarto esse registro, eu não vou ter mais essa dica, né? essa observação dizendo que o sistema tá ok, teoricamente, mas o que está com problema é o nosso sensor lá da ponta que faz a captura dos dados, tá? Uma outra maneira de trabalhar com valores ausentes ou valores ruins, né, ou fora do padrão, é atribuir um valor de sentinela, né? O que é esse valor de sentinela? É um identificador, né? Então, você, por exemplo, nesse caso que a gente está citando aí no slide, uma variável que possui um valor de 0 a 100, a gente atribuir um valor de -1, por exemplo, né? Ou -10, ou uma letra A, B, né? Isso depende de como esse campo é, se ele é um campo texto ou um campo numérico, né? Atribuir um valor de sentinela que depois é fácil de você identificar, né? Então, você vai olhar lá na sua análise, na parte da visualização, é fácil você identificar, você criar um
gráfico específico, né, criar um card lá no seu Power BI, por exemplo, para identificar quantos registros estão com sentinela, quantos registros estão com problema, né, foram obtidos com problema. E ali você pode tratar e entender melhor esses dados, né. O problema aqui é identificar qual é o valor sentinela que é o ideal, né. Se você sabe que é de 0 a 100 fixo, né, e coloca -1, é uma coisa. Agora, se você sabe que um valor que pode ser negativo também, e você não tem como colocar esse -1, né, qual o número sentinela que você escolhe nesse caso? Então, é um problema que não é tão simples, tá? Então, mas é uma opção, pode ser usada essa estratégia, dependendo do caso, para fazer esse pré-processamento dos dados, tá? Uma outra maneira de trabalhar é o cálculo do valor substituto, tá? Então, você tem lá um valor ausente ou um valor incorreto, atribuir um valor calculado, né? Então, calcular um valor e atribuir esse valor lá nesse campo que está com problema, né? Uma das abordagens é usar a média ou o valor mais frequente, né? Então, média para numérico ou mais frequente pode ser para numérico ou categórico também. Então, você vai atribuir esse valor lá. Qual que é a desvantagem dessa nossa estratégia? Afeta as estatísticas dessa variável, né? De alguma forma ela tinha um valor diferente, você adequou ela, colocou um valor médio, um valor mais frequente, então você trouxe para uma área que você tem ali mais registros, né? E pode mascarar ou obscurecer essas discrepâncias, né? Então, quando você traz para a média, você cria esse problema também, tá? Além disso, além da média e um valor mais frequente, existem vários outros métodos estatísticos até que podem ser utilizados para substituir esses dados ausentes ou corretos, que é chamado de imputação de dados, né? Adicionar dados, tá? E a ideia de encontrar valores com alta confiança estatística, a gente entra um pouquinho já na área de estatística, né? Tem outros métodos que a gente não tem tempo para entrar aqui detalhadamente, mas é importante citar que existem outras possibilidades, tá? O vizinho mais próximo é um outro algoritmo, também bastante utilizado na área de aprendizagem de máquina, é um algoritmo relativamente simples, um dos primeiros que é ensinado lá na disciplina de inteligência artificial, né, e outras nessa linha. A ideia é atribuir o valor de acordo com o vizinho mais próximo, o vizinho que tem maior semelhança com aquele registro, né? Então, existe um processamento desse conjunto de dados e se encontra o valor mais próximo, né, onde tem mais características semelhantes com aquele registro que tem o valor incorreto ou ausente, e a gente atribui o valor similar com aquele vizinho mais próximo, né? A ideia é interessante, porque você deixa aquele registro mais ou menos na mesma classe, né, no mesmo grupo de registros que já tem as mesmas características. Então, a ideia do algoritmo KNN é essa, né, por exemplo, o algoritmo Nearest Neighbors Algorithm. Bom, nessa ideia de limpeza e processamento dos dados, né, a gente tem também a preocupação com transformar esses dados, converter eles para deixar eles de forma adequados, né, bem preparados para a fase de análise, tá? Algumas dessas técnicas a gente tem aqui, por exemplo, a normalização, a gente já falou dela em algum momento atrás também, tá? Escalar os valores para um intervalo comum, ali, importante. A discretização dos dados, converter variáveis contínuas em categóricas, então conseguir discretizar esses dados, né? Também é bem comum a gente fazer isso. Agregação também, resumir dados em grupos, a gente também já conversou disso anteriormente. Reduzir os dados analisados, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda nessa aula de hoje. E a ideia é também de criar novas variáveis a partir de combinações, transformações das variáveis originais. A gente pode fazer isso, né? Ajuda a gente a trabalhar com isso no formato em que a gente vai trocar das duas variáveis, por exemplo, por uma, né? Então pode ajudar a gente nesse processo. O processo de normalização, falei um pouquinho no slide anterior, tá? Então a gente falou rapidamente, porque a gente vai falar um pouquinho melhor agora nesse slide, tá? É o processo de transformar esse conjunto de dados para que o resultado satisfaça uma propriedade específica. Que propriedade? Na grande maioria dos casos, essa ideia de transformar um intervalo de valores para que eles fiquem entre 0 e 1, tá? Então, o menor valor vai para 0, o maior vai para 1, e os outros ficam distribuídos nessa escala, tá? Nesse intervalo. Com isso, eu consigo
comparar diferentes variáveis, né, dentro dessa mesma escala. Então, se o menor era 0 e o maior era 1, e aí é mais fácil de entender, de observar essas variáveis quando elas estão normalizadas, né? Quando uma variável, por exemplo, varia muito, né, de 0 a 1 milhão, e a outra varia de menos 10 a 10, às vezes é difícil da gente comparar e entender ali a correlação entre elas, né? Por exemplo, nesse caso, quando a gente traz as duas para a mesma escala, mesmo intervalo, a gente consegue enxergar melhor, né, como essas variáveis podem trabalhar de forma conjunta, por exemplo. Bom, redução da dimensionalidade, a gente ouve muito falar esse termo, né, é um termo comum, deixei aqui como destaque para a gente conversar um pouco, né. Existem diferentes entendimentos do que é essa ideia de dimensão, mas em geral, aqui para a gente, a grande maioria dos casos, quando a gente está falando de dimensão, a gente está falando de variável, né, também é muito comum se falar dessa mesma forma na área de machine learning, né, o aprendizado de máquina, inteligência artificial, também é comum trabalhar nessa mesma linha de raciocínio, com esse mesmo conceito de dimensão associando a variável, tá? Ou as colunas, né, quando a gente considera ali uma tabela, por exemplo, do Excel, tá? É uma situação bastante frequente, como eu já disse, né, principalmente quando a gente tem muitos dados, né, quando a gente falou de Big Data, né, grande quantidade de dados, é muito comum, e a ideia de realizar a redução mantendo as características mais importantes dos dados para que eles sejam analisados corretamente, tá? Sempre tem o risco de remover informações importantes, então a gente sempre tem que ter isso. É importante que a gente tenha esse ponto em mente, né, para toda análise que a gente for fazer, e pode ser feito manualmente ou com técnicas computacionais. Como eu disse, na área de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, existem várias técnicas que ajudam a fazer essa seleção de atributos, ou remoção de atributos, tá, que também não é tema dessa disciplina, mas vale a pena dar uma olhada. Tá? Aconselho. Deixei um exemplo aqui de pré-processamento para a gente conversar um pouquinho, tá? No contexto de análise de vendas de uma loja online. Não sei se já aconteceu com vocês, mas é comum a gente encontrar, por exemplo, preços de produtos muito fora do padrão, tá? Ou valores muito altos, ou valores muito baixos, né? E com isso a gente tem dois problemas. Com valor muito baixo, pode ser efetivada essa compra, né? E ter todo esse desgaste em relação ao valor, né? A compra, ou se tornar um pagamento, aí tem políticas específicas para isso, tá? E o outro lado também, quando o produto está muito caro, ninguém vai comprar aquele produto, né? Na internet, porque a gente tem outras opções, busca por valores, então aquele produto não vai ser vendido, que vai causar um prejuízo para a loja online também, tá? Então esse é o contexto. Quais são os dados brutos aí? Tabela de informações sobre os produtos, clientes, datas, preços, todas as informações relacionadas à loja online, tá? E aí eu citei algum problema aqui, por exemplo, né, desses outliers no preço, mas a gente pode ter valores ausentes, colunas com datas inconsistentes, né? Então, por exemplo, uma pessoa compra um produto e fica lá, data de envio 6 meses para frente, né? Então, é um erro no sistema, na base de dados, né? E o cliente não vai querer efetivar essa compra também se tiver um problema como esse, né? Ele vai procurar outra loja, tá? Então, é bastante importante que a gente identifique esses erros e corrija já na fase de pré-processamento, antes que ele seja exposto aí ao público final. Tá? A ideia, então, é a gente ter essa fase de pré-processamento de limpeza, né, imputação de valores ausentes, identificar por que uma data está ausente, um valor de produto está ausente, o que aconteceu, de onde vieram esses dados, né, a padronização dos formatos de data, né, identificar os problemas da data, se essas datas estão dentro do esperado, remoção de outliers, como eu falei também, né, em relação aos preços, por exemplo, do exemplo que eu dei, tá? A transformação, criação de novas variáveis, né, quando a gente estava falando de transformação de dados, agora há pouquinho nos slides anteriores, né, a gente pode criar novas variáveis, por exemplo, o total gasto por cliente, né, a gente cria uma nova variável e aí eu não preciso ficar calculando toda vez que eu for mostrar, por exemplo, os dados do total gasto por ele, eu preciso somar os valores de todos os produtos, eu posso ir direto nessa variável e puxar dela, né? Assim como a categoria de produto mais vendida, etc. Né? Uma variável que é custosa para ser calculada a cada momento, né? Diz que a gente precisa desses dados, então é importante que a gente deixe esses dados já criados, já transformados e criados, e vamos só atualizando eles, tá? Redução, né? Então a gente falou um pouquinho seleção desses atributos relevantes, né? Então diminuir a nossa base ali, para que a gente identifique apenas as características, né? As variáveis importantes, tá? E aí o resultado a gente vai ter isso, a gente vai ter dados limpos, inconsistentes, produtos para análise e prontos para análise de visualização. Isso a gente vai estar
pronto, e aí a gente vai ter a nossa loja funcionando de forma correta, pelo menos em relação aos dados que estão armazenados. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre as fontes de dados, tá? De onde vêm esses dados, né? Como é que eles estão armazenados? Imagino também que vocês tenham mais detalhes sobre isso em outras disciplinas desse curso, mas a gente precisa, é importante aqui a gente citar algumas coisas para que a gente tenha essa relação aí, né, com o pré-processamento e a qualidade dos dados, tá? Bom, os dados, de forma geral, eles são a menor partícula de informação, né? Os dados lá são a partícula menor, né? É a representação que é usado para gerar essa informação, só que dados soltos, né? Eles não possuem muito valor, né? É difícil trabalhar com eles soltos, sem relações um com o outro, né? O que é, se eu olhar só uma tabela de idade solta, assim, sem nada, sem saber de quem é o cliente, não faz sentido para mim, né? Não faz muita coisa. A gente não consegue extrair muita informação daquela tabela se ela não tiver quais relações, qual cliente, qual, né? A gente fica muito solto, tá? E aí a gente tem aqui as ideias, né, de como esses dados funcionam ali, podem trabalhar de forma a ser dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. A gente vai ver um pouquinho de cada um agora, ainda nessa sequência. Os dados estruturados, organizados de formato pré-definido, geralmente nessa ideia de tabelas em linhas e colunas, né, onde a coluna é a variável, ali, nome, idade, salário, por exemplo, e a linha é o registro todo, né, são os valores para cada uma dessas variáveis ou colunas, né? Isso é que a gente vem trabalhando aí com a ideia de dados. Facilmente armazenados em quantidades relacionais, né? SQL para trabalhar, né, com esses dados. Então, essa que é a ideia dos dados estruturados, por exemplo, a linha de Excel, arquivos CSV, né, que tem uma boa proximidade aí com o arquivo de Excel, as tabelas de monte de dados, tá? Então, essa é a ideia de estrutura, de um formato pré-definido. Já os dados semi-estruturados são esses dados que não seguem um formato tabular rígido, mas eles têm alguma organização, né? Então, podem conter algumas tags, que são marcações, né? Ou outros elementos que definam essa estrutura, como que está essa estrutura dos dados, né? A gente precisa ter essas marcações para identificar quais são os dados, se tem uma hierarquia, por exemplo, né, quais são os rótulos dos dados. Então, a gente tem que ter essas marcações para identificar essas características dos dados, tá? E aí, para trabalhar com esses dados, a gente tem que ter técnicas, né, de extração e transformação desses dados para eles serem analisados. Eles são razoavelmente entendidos ali por seres humanos, né, até dá para entender, mas o ideal é que trabalhe com alguma ferramenta, uma técnica para apresentação desses dados, tá? Podem apresentar inconsistências na sua estrutura, dificultando, então, essa visualização, né? Então, a ideia de que, como eles são arquivos com não tem um formato rígido, mas tem uma certa organização, essa organização pode sofrer alterações, né? E pode trazer problema aí para a visualização desses dados, né? Alguns exemplos são arquivos XML, arquivos JSON e dados, por exemplo, de redes sociais, né? Que eles já vêm em um certo formato, mas ainda existe um certo trabalho para extração e transformação desses dados. Bom, dados não estruturados são dados sem um formato específico, né? Aí a gente tem todo o resto aqui do conjunto de dados, né? A grande maior parte dos dados estão aqui, né? E aí a gente tem grandes técnicas aqui avançadas, né, para trabalhar com esses dados, né? Então, linguagem natural para trabalhar com texto, visão computacional para absorver, extrair características de imagens, análise de áudio para extrair informações relevantes de mensagem de áudio, de músicas e etc. Tá? E a visualização de dados não estruturados é um campo em constante desenvolvimento, né? É um pouco mais complexo, porque não tem essa ideia de estrutura, é mais difícil de trazer isso, né, para a visualização. Tá? Então, alguns exemplos são e-mails, posts de mídia social, documentos de texto, fotos e vídeos, etc. Quer dizer que a grande quantidade de massa está aqui, né, de dados está aqui nessa categoria. Bom, já sabemos que os dados, eles têm essas três categorias, né, os dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Como é que a gente guarda, como é que a gente armazena ou trabalha com os dados estruturados? A gente usa, né, os bancos de dados relacionais. De forma geral, é isso que a gente faz, né? Onde que eles armazenam esses dados, né, em tabelas estruturadas com linhas e colunas, como a gente já falou um pouquinho sobre os dados estruturados. Com isso, a gente pode criar relacionamentos, né, entre essas tabelas, né, essas estruturas. E, em geral, a gente usa a linguagem SQL, que é Structured Query Language, para fazer consulta e manipulação desses dados. Tá?
fazer consulta e manipulação, em geral, em um SGBD, né, o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Como exemplo, a gente tem o MySQL, PostgreSQL, Oracle e o MySQL Server. Tá? Bom, quais são as vantagens dos bancos de dados relacionais? Né? A estrutura rígida e a consistência de integridade dos dados são as principais características, né? A gente sabe como eles funcionam, sabe como que ele está estruturado, a gente tem toda essa integridade respeitada, né? A gente pode realizar consultas complexas, eficientes com o SQL, é muito comum, muito já bastante difundido, tá? Ideal para aplicações transacionais e dados altamente estruturados. Então, essa que é a ideia, e para isso que a gente usa, tá? As desvantagens é que ele é menos flexível para lidar com dados não estruturados, né? Ou um esquema um pouco mais variável, a gente tem um pouco mais de rigidez, é difícil de trabalhar nessa linha, quando a gente quiser trabalhar com dados mais flexíveis. E a escalabilidade horizontal pode ser um desafio na ideia de ter mais servidores, né? Trabalhando juntos, a gente tem essa ideia de mais nós, né? De bancos de dados, servidores de bancos de dados, é um desafio trabalhar com isso, né? De como essas relações vão acontecer. Tá? Os bancos de dados não relacionais, ou NoSQL ou NoSQL, tá? Algumas pessoas chamam assim, tem variações. Eles armazenam dados em formatos flexíveis, como documentos, pares chave-valor ou grafos, até grafos, por exemplo. Eles não têm um esquema fixo, permite adicionar novos campos, novos tipos de dados facilmente, é fácil fazer essa alteração. Tá? E eles aceitam diversos modelos de dados, né? Documentos, chave-valor, coluna ampla, grafos, e alguns exemplos de sistemas de bancos de dados não relacionais são MongoDB, Cassandra, Redis e o Neo4j, por exemplo. Quais as vantagens aqui, então, dos bancos de dados não relacionais? A gente tem a ideia de alta escalabilidade e desempenho para grandes volumes de dados, então pode ser importante se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com Big Data, né? Flexibilidade para lidar com dados não estruturados e com esquema variável, então, como a gente disse, né, essa flexibilidade é uma das grandes características desse tipo de banco de dados. Ideal para aplicações web e Big Data, né? E depende muito aí de qual aplicação, né? A maioria das aplicações web, elas usam ainda um banco de dados relacional normal, tá? E desvantagens são, consistência dos dados pode ser um desafio em alguns modelos, né? Dependendo de como tem essa manipulação dos dados. E as consultas complexas pode ser mais difícil de implementar, né? Principalmente quando a gente tem, por exemplo, essas ideias de bancos como grafos, por exemplo, é um pouco mais difícil de implementar. Tá? A gente tem que ter isso em mente na hora de selecionar o banco de dados que a gente quer trabalhar, de forma que a gente tenha noção das vantagens e desvantagens de cada um. Bom, mais um conceito aqui para a gente tá finalizando aqui a nossa aula, na ideia de quais são as fontes de dados que a gente tem para trabalhar. Tá? Então, o Data Warehouse é um repositório centralizado de dados estruturados, processados e otimizado para análise e relatórios. Né? Então, ele é um repositório que agrupa grande quantidade de dados. Tá? Os dados são limpos, transformados e integrados de diversas fontes. Tá? Então, ele agrupa, né, dados de diversas fontes, coloca todo mundo no grande num lugar só, né? E a gente pode aí trabalhar, criar visões, né? Então, utilizar para análise de negócios, inteligência de negócios, né? BI, e tomar decisões estratégicas. Então, a ideia é de que tem tudo isso num lugar só e a gente consegue manipular, criar, né, views, por exemplo, dentro do banco, criar novos painéis usando todas as informações que estão agrupadas. As vantagens de um Data Warehouse são dados consistentes de alta qualidade, consultas e análises rápidas e eficientes, e o suporte a essas ferramentas de BI que são muito utilizadas para esse caso, e visualização de dados, tá? Então, essas são as vantagens, né? Por que a gente gostaria de ter um Data Warehouse? São essas as principais vantagens, tá? As vantagens que a implementação e manutenção são complexas e caras, né? Você agrupar todos esses dados, limpar todos esses dados, processar todos esses dados, deixar ele disponível para que aconteça essas análises, né? E ele é menos flexível para lidar com dados não estruturados em tempo real, né? Essa ideia de tempo real no Data Warehouse é mais complicado, porque a gente tem todo esse processo de limpeza, consistência, tudo, e trazer de diversas fontes e colocar tudo num lugar só, isso leva um tempo, né? Leva um processamento para acontecer, tá? E o Data Lake aí a gente já tem a ideia de armazenar os dados brutos em qualquer formato e escala, é tudo, né, agrupado, mas sem aquela limpeza, aquele processamento, em seu formato original, né, sem transformação, estruturação, isso é direto, tá?
e permite armazenar os dados de diversas fontes, como sensores, logs de aplicativos, redes sociais, então é tudo agrupado, né, num grande local único. Flexibilidade é uma das vantagens, né, porque você pode simplesmente colocar tudo lá, qualquer tipo de dado. A escalabilidade para lidar com grandes volumes de dados, que também, né, tem essa mais fácil, né, de trabalhar com isso de uma vez, né. O custo é mais barato em relação aos data warehouse, porque não tem esse processamento, né, a velocidade para trabalhar com as informações, por exemplo, em tempo real. O problema é na hora de apresentar, né, as informações elas já estão prontas para ser apresentadas, né, como a gente já falou na aula de hoje, tudo isso precisa ser pensado. E as desvantagens, acho que ficam claras, né? Requer essas ferramentas e habilidades para processar e analisar esses dados, porque eles não estão processados. Então, quem vai manipular, quem vai enxergar aqueles dados, tem que ter essas ferramentas e habilidades, né? E a governança e a qualidade dos dados pode ser um desafio, porque está tudo misturado lá, né? Um grande amontoado de dados, tá? Bom, essas foram as referências que a gente teve na aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.